Os planos de saúde e de assistência médica perderam 700 mil beneficiários em um ano, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A perda é referente ao período de agosto de 2016 a agosto de 2017. O setor espera recuperar esses clientes em 2018, com a permissão para que as operadoras vendam planos de saúde populares. Boas notícias para o setor, que faturou em 2016 cerca de 158 bilhões de reais. Mas será que esses novos planos são também uma boa notícia para os consumidores? O Agenda Econômica vai esclarecer isso, com a ajuda de Luciano Carvalho, presidente da Associação Médica de Brasília. Seja bem-vindo ao Agenda Econômica, Luciano. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, para darmos um pouco mais de densidade a essa discussão. Luciano, para começar, como é que funcionariam esses planos de saúde populares? Eu acho que o primeiro elemento do funcionamento de um plano popular seria a limitação da própria assistência. Isso já, de alguma forma, agride muito a Lei 8696, né, que regulamenta o plano de saúde e dá universalidade à assistência. Então, quando você coloca o plano popular ou plano de assistência restrita, que é o termo que está se usando, né, ele limita, de alguma forma, a assistência médica universal, assistência à saúde universal. Limita exatamente como? Algumas doenças não seriam cobertas? Como é que ficariam casos de alta complexidade? É exatamente em cima desse elemento. Quando você discute esses processos, é importante que se discuta plenamente o que é que significa uma assistência à saúde, assistência universal à saúde. Então, ele não tem limites à assistência ou ligado à patologia que o paciente, ou à assistência que ele precisa. Então, quando ele limita, ele vai até um certo ponto. Onde é que ele está a sua limitação? Está a limitação na consulta, na identificação do problema, a limitação está na investigação do problema, ou seja, na realização de exames, na realização de propedêuticas que são investigativas, ou o limite na resolução do problema, que é o tratamento em si. Onde é que está esse processo? Como é que você regulamenta isso? Olha, eu tenho assistência só na identificação do problema, mas eu não vou ter assistência na investigação do problema? Ou eu não vou ter assistência na resolução do problema? Onde é que está essa limitação? A limitação está em cima da capacidade de cobertura que o plano de saúde vai dar para ele, né? Se ele tem uma necessidade progressiva, ele não está coberto. E vai sobrar, de alguma forma, nós entendemos assim, que vai sobrar, de alguma forma, para onerar ainda mais o SUS. Agora, você está dizendo que essas coisas não estão totalmente esclarecidas, mas isso me parece que já foi regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Não, isso tem um ponto de regulamentação. A agência, uma vez que ela regulamentou essa limitação, né, ela estabelece o limite da assistência. A assistência fica incompleta, né? Uma vez que não, eu estou oferecendo um plano de saúde só para esse tipo de problema. Eu não estou oferecendo uma assistência de saúde para todos os problemas que a pessoa precisa. Por exemplo, você poderia tornar isso mais claro para o telespectador? Quer dizer, se eu tenho um plano de saúde popular, algum tipo de doença não seria coberto? Que tipo de doença? Algum tipo de tratamento não poderia ser dispensado? Que tipo de tratamento? Vamos jogar assim nos tratamentos, nos segmentos que têm maior custo, uma complexidade maior, uma necessidade maior de investigação de tratamento. Vamos colocar isso num paciente com tumor, com câncer, né? Até onde o plano de saúde daria cobertura a essa pessoa para a prevenção, para o diagnóstico, que seriam biópsias, exames que são realizados, ou para o tratamento, que seria a cirurgia, o tratamento complementar, a quimioterapia, a radioterapia. Isso tem uma limitação. O plano de saúde popular não impede ou não permite que você vá até o fim do tratamento. Então, vamos supor que vai uma pessoa, uma paciente, para fazer uma investigação e tem um diagnóstico de um câncer de colo, por exemplo. Aí, o plano só cobre até a identificação? E você, uma vez identificado o problema, onde é que você vai? Qual é a sua alternativa de cobertura que você precisa ter? Qual é a sua alternativa que você tem? Qual é a alternativa que o paciente teria? Que iria, logicamente, para o SUS. Essas regras não estão estabelecidas. Não estão o plano estabelecidas. popular não está previsto que ele vá prosseguir no tratamento. Não, porque ele está em limitação de atendimento. Você limita, se é popular, tem uma limitação de atendimento. É um primeiro atendimento, é um atendimento primário, não é atendimento pleno.
né? Então, onde é que está a redução do custo de cobertura que se quer ter para ampliar mais a assistência? Agora, há possibilidade aberta, me parece, de coparticipação do beneficiário, né? Isso está resolvido aí, ou seja, parte do procedimento seria pago pelo Plano de Saúde Popular, a outra parte seria paga pelo beneficiário. É assim que funciona? É assim que está se propondo, é assim que foi regulamentado, né? Uma coparticipação que você não sabe exatamente qual seria. Ora, não está estabelecido o percentual ainda. O percentual, né? Pode estar, ou é aberto para ser estabelecido de acordo com o plano que se propõe fazer, com a carteira. Me parece que de 25% a 50%. Exatamente, está previsto nesse montante. Mas, logicamente, vão barateando de acordo com a coparticipação que você tenha. Né? Então, você teria um plano de saúde. Mas isso é um risco, isso é uma armadilha muito grande, porque como é que você pode saber em que montante você vai ter que arcar e a percentual que você vai ter que arcar com esse montante? Se eu precisar de um tratamento de muita complexidade, se eu precisar de um tratamento de alta complexidade, se eu precisar de uma quimioterapia ou de uma cirurgia ou de aplicação de uma tecnologia que exige que seja extremamente dispendiosa, como é que eu vou arcar com esse 50% do custo? Então, se torna, de alguma forma, um agente limitador da assistência. Ora, eu não vou ter sequer como arcar com aquela 50%. Então, para onde é que eu vou me deslocar? Qual vai ser, de alguma forma, o meu movimento, uma vez necessitado? Eu vou procurar o hospital público, lógico. E aí, os custos desse tratamento vão para o SUS, vão para o sistema de saúde público? Com certeza. Agora, que repercussões pode ter para os profissionais e para as instituições de saúde, para os hospitais? A gente já escuta muitas reclamações dos médicos dos hospitais, dos valores que são pagos pelos planos de saúde tradicionais para diversos procedimentos. Como escuta também essa reclamação no que diz respeito à tabela do SUS. Essa tabela dos planos populares deve ser diferenciada? Vamos ter problema nesse relacionamento aí? Com certeza, porque isso tende a ser uma cascata, né, de discussão e de encaminhamento e como você vai cobrir, de alguma forma, a assistência. Essa regulamentação não deixa de ser uma extensão do que já existe, que são as clínicas populares, que já proliferaram no Brasil inteiro, né? Essas clínicas populares trabalham com preços mórbidos, mas com atenção limitada também, né? Isso não deixa de ser a regulamentação desse sistema que já se estabeleceu. Nós entendemos que isso vai repercutir e muito pouco num índice que existe, que se calcula sempre, que é o índice de variação de custo médico hospitalar, e que esse índice, de alguma forma, sempre trabalha muito acima da inflação, né? E isso nunca é representativo para o universo de trabalhadores que estão ligados diretamente à assistência. Ou seja, as pessoas que dão assistência participam muito pouco, né, do cálculo desse índice de variação. Não é esse índice, não é esse universo que encarece a assistência. Não é? O que encarece a assistência é a variação dos preços dos insumos de medicamento, das diárias. Não é? Isso é que faz cada vez mais a saúde ser cara. Não é? Então, você vai perder um pouco em qualidade, vai tirar a qualidade para poder baratear. Não é? Você vai ser menos exigente nas contratações, você vai ser menos exigente no garimpo de pessoal que tem a capacidade para trabalhar naquela área. Então, tudo isso repercute diretamente, né, na qualidade da assistência, que é a nossa preocupação maior. O senhor está colocando em discussão todo um sistema que daqui a pouco vai estar aí explodindo no mercado, que o ministro da Saúde, inclusive, já declarou que esses planos populares já podem ser vendidos, né? Não houve discussão sobre a implementação dessas regras? Não, houve. O que houve, logicamente, uma consulta pública aberta pela ONS com um tempo, né, entre agosto e setembro, muito curto, mas isso não sequer chegou ao conhecimento da população. Né? Isso como se faz, né? Abre uma consulta, essa consulta é aberta para quem tem interesse direto, logicamente, quem tem interesse direto maior são as pessoas ou os segmentos que têm, logicamente, ações diretamente na assistência. Mas isso ainda é muito obscuro para a maioria dos médicos, muito obscuro para a maioria da população, né, de como isso poderia funcionar. Na minha opinião, o que foi lançado, se eu puder fazer uma analogia, é um Mobral da saúde. Uma coisa nesse tipo. Você oferece alguma coisa para disfarçar uma determinada assistência, né, mas sem nenhuma densidade e sem a efetividade que a população merece, que é a assistência plena.
Agora, eu vi uma declaração do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, que uma das regras estabelecidas por esse plano de saúde popular era o reajuste por planilhas de custos. E que essa regra acaba transferindo todo o risco do negócio para o consumidor, é isso mesmo? Lógico, uma vez que você calcula a sinistralidade daquela carteira, daquele universo, e em cima daquela sinistralidade você tem uma linha de corte de efetividade para você viabilizar aquela carteira, e de repente você estabelece o reajuste de acordo com o custo e o gasto que ela teve para poder se viabilizar e manter a mesma margem de lucratividade. E como estão sendo feitos os reajustes dos planos empresariais, dos planos coletivos. Você trabalha em cima de uma variação de custo, trabalha em cima de sinistralidade e repassa para o usuário sempre um percentual muito acima da inflação para que ele se viabilize, para que aqueles planos se viabilizem. Então, inclusive, esses reajustes sucessivos foi que levaram realmente à inviabilidade e o afastamento e a perda da capacidade que a população tinha de ter seu plano de saúde, porque inviabilizou economicamente para ela. Agora, os senhores, obviamente, as associações médicas acompanham com muito cuidado esse mercado. O senhor poderia dizer qual é o custo hoje para o indivíduo de um plano de saúde coletivo, custo médio do plano de saúde coletivo, de um plano individual e de quanto poderia ser um plano de saúde popular? Tem uma variação muito grande, vai depender muito do tipo de cobertura, porque cada plano tem sua própria carteira, sua própria oferta. Eu posso ter plano onde eu tenho direito simplesmente a uma consulta numa clínica da esquina, como eu posso ter plano que me tenha uma UTI no ar. Eu tenho esse leque de oferta, né? Onde tem os melhores hospitais do Brasil, onde tem os melhores centros, né? Eu tenho todas essas opções, depende muito do que eu vou pagar. O seguro-saúde, isso é bom que se fale assim com clareza, o pensamento do seguro-saúde não diverge absolutamente nenhum de qualquer outro tipo de seguro. É risco, lucratividade. Se eu tenho risco de determinadas doenças, eu vou ter que pagar mais. Se eu tiver acessibilidade melhor, se eu quiser acessibilidade maior, eu vou ter que pagar mais pelo risco que está correndo, entende? Então, existe uma variação muito grande de planos e também existe, desculpe, uma variação de faixa etária, que isso estabelece um risco maior. Se eu tenho 40 anos, eu tenho um determinado risco, se eu tenho 20 anos, eu tenho outro risco, não é? Isso vai mudando completamente o patamar. E hoje os planos mais caros no Brasil, que dão esses direitos todos que nós estamos falando, pode passar de 8, 10 mil reais. A cobertura unitária. Plano individual. O plano individual, claro. Mas se você faz plano coletivo também, você tem que se inserir dentro daquele universo, daquela carteira. Né? Sim. Um plano de saúde popular, esse produto ainda está chegando ao mercado, vocês ainda não têm ideia de quanto custaria ele para um indivíduo, para um brasileiro? Não, isso logicamente está sendo avaliado, já deve ter sido avaliado pelas operadoras, pelas seguradoras, né? E devem saber mais ou menos qual vai ser novamente esse plano. Mas logicamente, inicialmente, nas faixas mais baixas, para parecer muito atrativos, para parecer muito baixos, né? E que leva a essa limitação assistencial. Nós não sabemos, não fomos ainda informados sobre exatamente quais são, nem temos familiaridade, eu não tenho familiaridade com esse universo de preço, né? Porque estamos nos habituando a essas ideias. Qual é o mercado para esse tipo de plano, doutor? É muito grande, lógico, porque imagine você está vivendo num estado de total insegurança, não é? Sobretudo no que diz respeito à sua saúde, à cobertura da sua saúde. Então, isso por si só, né, já se transformou numa necessidade essencial para as pessoas de classe média, classe alta, né, até de classe socialmente mais baixa. Mas isso faz com que você se esforce muito para que você, de alguma forma, se sinta coberto. Né? Então, a pessoa que não tem hoje uma cobertura, um plano de saúde, ele se sente órfão, porque o sistema, o modelo, né, está muito questionado e muito frágil. Agora, hoje já existem muitos profissionais de saúde que não trabalham com planos, outros que trabalham apenas com alguns planos que eles consideram que remuneram de forma mais adequada os procedimentos. Os planos de saúde populares, eles podem ter alguma dificuldade para montar uma rede credenciada? Com certeza, assim, não no que diz respeito à assistência básica, ao atendimento inicial, né? Porque isso, a oferta está cada vez maior, inclusive com sem números de abertura de escola médica no Brasil, né? O aporte de novos
profissionais vai ser muito grande nos próximos anos, que é outra discussão que deveria ser muito mais profunda, né? Então, para esse tipo de atendimento, eu acredito que não vão ter muita dificuldade, mas para você passar para a segunda fase, né, de atendimento às necessidades do paciente, com certeza que vão ter. Não chegam possivelmente não vão ter nem essa obrigatoriedade de ter uma assistência terciarizada, porque ele vai ser um plano de atendimento limitado, assim, tem um teto de atendimento e, logicamente, não vai ser em alta complexidade. Pois é, aí deixa eu tentar entender uma coisa. Me parece que está previsto nessa regulamentação da agência que o primeiro atendimento do paciente de um plano popular tem que ser com um médico generalista, com um médico de família, e que só então, após o primeiro diagnóstico, ele seria encaminhado a um médico especializado. Como é que funcionaria isso? Isso já está claro? Não ficou claro, porque não sei, também não conheço, mas antevejo que essa vinculação necessária e obrigatória não está coberta. Então, se você tem uma necessidade maior, olha, a minha limitação da sua cobertura é até aqui. Eu não tenho a obrigatoriedade de oferecer a você. Entra naquele mesmo caso inicial. Se uma pessoa tem um tumor, um diagnóstico de um tumor de um câncer inicial, será que ela vai ter a obrigatoriedade de ter uma vinculação para completar o tratamento dela? E aí até o final da curva de necessidade que ela tem? Né? Acredito que não, porque isso vai ser de um custo mais alto e esses planos não se propõem a ter essa cobertura. Os valores que devem ser reembolsados pelos planos de saúde populares aos médicos e hospitais, eles devem ser diferentes dos planos tradicionais? Eles já são diferentes, né? Porque o reembolso, o ressarcimento, às vezes também pelo próprio usuário, né? É de acordo com as tabelas vigentes pelos setores. Não existe a universalização de um coeficiente, não existe a universalização nem a aceitação de um coeficiente plano que estabeleça exatamente a complexidade e o valor remunerado. O senhor está aqui como presidente da Associação Médica de Brasília. As associações médicas pretendem tomar alguma atitude quanto a esses planos populares? Vocês estão se mobilizando politicamente para tentar melhorar essa regulamentação ou até mesmo barrar o lançamento desses planos no mercado? Nós compreendemos que nós temos, assim, ações limitadas. Logicamente que nós não temos, assim, poderes para você interferir. A nossa ação é um trabalho muito mais de consciência, né? E até de sobrevivência, né? ao elemento figurativo que existe no médico, né? Que, de alguma forma, também foi envolvido nesse grande desgaste do que é a assistência à população, né? Nós não somos reativos por ser reativos. Nós somos reativos porque o elemento, a unidade do nosso pensamento é a assistência à saúde, é o elemento humano. Nós não podemos migrar imediatamente, né, sem prejuízo a esse elemento, migrarmos para que a unidade seja a moeda. Então, nós vivemos esse intervalo, nós vivemos esse momento. Então, estamos trabalhando muito para sermos compreendidos, para mostrarmos exatamente o nosso ponto, as nossas opiniões, né? E alertar para os riscos que isso pode acontecer no comprometimento do humanismo, da humanidade, da assistência, né, que nós entendemos que é necessário para o indivíduo, para a população. Pois é, agora esses planos estão para chegar ao mercado, inclusive eles podem ser vendidos pela internet, a gente deve daqui a pouco começar a ver aí uma movimentação publicitária muito grande. O senhor que é um profissional de saúde, que tipo de cuidado a pessoa tem que ter ao escolher um plano de saúde? Isso eu estou falando não só dos planos de saúde populares, como dos planos de saúde tradicionais, com especial foco, obviamente, nessa novidade que são os planos populares. Quais os cuidados ao se contratar um plano como esse? Sobretudo, você se familiarizar com a cobertura que você pode ter. E se você tiver alguma dúvida, né, consulte uma pessoa que possa lhe orientar com relação à cobertura e o que é que aquilo significa para você. Ter um plano de saúde não significa a cobertura universal, ou passa a não significar uma cobertura universal. Quais são suas alternativas? Qual será a sua cobertura? Que assistência real você vai ter fazendo aquele contrato? Porque o plano de saúde é um contrato, como o seguro do seu
carro, como o seguro da sua casa, não é? É um contrato de cobertura. Você tem que saber exatamente todos os pontos que você estará coberto uma vez que você assina aquele plano. Porque isso gera, normalmente, uma ideia equivocada. Quando você tem um plano de saúde, você achar que você tem uma cobertura universal. Isso não é verdade. Mas em muitas situações o que a gente vê são pacientes, são beneficiários de plano de saúde, às vezes tendo que recorrer à justiça para obter acesso a tratamentos, a procedimentos. Essa é uma prática comum? É muito comum. A judicialização passou a ser um problema muito grande. Mesmo na área privada, não só na área pública. Pública e privada. Existe judicialização, é um campo muito forte, não é? E que está crescendo e que está prejudicando realmente também, não é? O desenvolver ou a engrenagem da assistência, né? Isso por quê? Porque nós não temos diretrizes estabelecidas, nós não temos protocolos aceitos, né? Nós não temos encaminhamentos, direcionamentos de como você atende a determinadas situações. Que isso tem sido também uma voz, uma tentativa muito grande das entidades médicas de forçar que isso aconteça, né? De criar essas diretrizes. É preciso ter uma diretriz legal. As diretrizes são muito variáveis, as diretrizes são muito diversificadas, as diretrizes são muito existem várias diretrizes, existem vários protocolos para tratamento de uma mesma doença, de uma mesma entidade, não é? Protocolos aceitos em várias escolas, existem inúmeras alternativas, mas não existe um norte único, um protocolo único, uma diretriz única para você seguir em cima da cobertura de saúde. Era necessário, é o primeiro caminho. Não é fácil, porque isso tudo é muito dinâmico. Uma diretriz que acontece hoje mudou em 6 meses, mudou em um ano. Né? E a estrutura do Estado não tem, de alguma forma, essa flexibilidade, nem tem essa base para acompanhar esses processos, né? Com a atualidade e dar, de alguma forma, esse norte à cobertura. Agora, a gente está falando de planos de saúde populares, também falando um pouco da saúde como um todo, mas o que está por detrás disso tudo, até do lançamento dos planos de saúde populares, é o alto custo da assistência médica, o alto custo da saúde. Por que que esses custos têm subido cada vez mais ano a ano? O primeiro ponto é assim, nós não podemos entender que isso é um fenômeno nosso, um fenômeno nacional, um fenômeno brasileiro. Sim. Isso é um fenômeno mundial, né? Inclusive, os estados onde oferecem assistência plena, onde o Estado é responsável realmente, e ele é um Estado organizado e consegue dar essa assistência, né? Eles também estão rediscutindo esse modelo o tempo inteiro, né? Logicamente, isso é por conta do aumento do custo. Da tecnologia. Na Inglaterra, os custos com saúde são a maior despesa do governo. Exatamente. E tem, inclusive, sido rediscutidos há alguns anos pela sociedade inglesa. O problema é que o inglês ele não abre mão, é um sistema tradicional de assistência pública de saúde, eles não abrem mão daquilo, então é um grande embate aí, conciliar a questão das despesas com a qualidade. Com certeza, isso é a maior prova, realmente a Inglaterra, o Canadá, né, que são países que têm essa universalidade, eles estão discutindo, porque isso está, de alguma forma, se inviabilizando. É impossível você ter disponibilidade de toda a tecnologia disponível para toda a população. Isso não existe, essa conta não fecha. Não tem como você fechar essa conta. Então, isso, logicamente, você repassando essa questão para o Brasil, para o Estado brasileiro, você vê que isso tem repercussões até muito maiores, porque não temos as organizações que devemos ter, não temos a economia que nós temos que ter, nem temos também as leis e as regras específicas para ser seguidas. Né? Como você citou na Inglaterra, a judicialização de um caso tem uma comissão antes de chegar ao tribunal. Se essa comissão estabelecida pelo Estado, que é a comissão mista de jurídicas e pessoas da assistência, não entenderem que aquela demanda tem uma finalidade, tem uma justificativa, a justiça sequer aceita o encaminhamento. Aqui no Brasil, é uma reclamação da área médica que os juízes não escutam os profissionais de saúde na hora de decidir, né? Como eu disse, a nossa complexidade, normalmente nós entendemos que o judiciário não tem a compreensão específica do que é que significa determinadas
determinados procedimentos, determinadas questões que são levadas à justiça. E, logicamente, se decide muito a favor, não é? Como nós temos uma tendência do mais carente, essa é uma tendência nossa, né? Então, e apesar de já ter sido, inclusive é uma dessas nossas reivindicações, já ter sido recomendado pelo STF, o Superior Tribunal Federal, se criar varas específicas da saúde. Isso deu uma recomendação já antiga, desde de uns 5 anos ou mais do que isso, né? Mas existe uma resistência da criação da própria vara de saúde, né? na justiça comum. Então, fica muito em aberto. Então, você não tem uma linha, você não tem uma lógica, não tem um trabalho direcionado realmente para se solucionar um problema. Além do mais, um mercado fabuloso, né? Luciano, obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Já faço o convite para quando esses planos populares entrarem no mercado, você vem aqui para a gente analisar como é que eles são, como é que eles estão funcionando e fazer alertas aos consumidores, viu? Muito obrigado pela oportunidade, que é sempre muito pertinente nós termos assim, espaço para discutirmos e darmos, de alguma forma, mais densidade, mais estrutura ao pensamento, à problemática, para acharmos soluções mais viáveis. E é uma oportunidade que nós tivemos para expor nossos pontos de vista, nossas opiniões. Eu que agradeço, a Associação Médica que agradece a essa oportunidade. Você e o TV Senado. Maravilha. Muito obrigado, então, a Luciano Carvalho, presidente da Associação Médica de Brasília. Obrigado pela sua participação aqui no Agenda Econômica. E você, telespectador, se quiser rever este programa ou indicar para alguém, é muito fácil. Acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/TV. E para mandar suas sugestões e comentários, ligue 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica.